O Banco do Brasil não para de inovar. Sempre traz as melhores soluções em crédito e informações valiosas que ajudam você a administrar sua produção. Com a agilidade do maior parceiro do agronegócio no país. Ué? Nosso filho já tá lá com a gerente do banco. Para investir, para produzir, para crescer. Se é importante para você, conte com a gente. Queria dar continuidade aqui na nossa próxima mesa. A gente vai falar um pouco, nessa terceira mesa, sobre a questão do embate entre meio ambiente e expansão do agronegócio, né? Continuando aí o tema que a gente estava falando com o Léo Chaves. Queria chamar aqui para o palco o Bartolomeu Braz Pereira, presidente da ProSoja Brasil, Associação Brasileira dos Produtores de Soja. Aqui. Tudo bom? Prazer. Queria chamar também a Luana Maia, coordenadora da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Tudo bom? Prazer. Pode sentar aqui no meio, por favor. Bom, como a gente falou no início, esse é um tema que está bem... Aqui, seu microfone. É meu. Obrigada. Esse é um tema que está bastante quente aí, com as idas e vindas da fusão do Ministério de Agricultura e de Meio Ambiente, essa questão do embate entre a expansão do agro e a preservação do ambiente. Então, queria dar aí uma palavra para vocês fazerem a exposição inicial de vocês e depois ficamos abertos para perguntas, que acho que vão ser bastantes nessa mesa. Bartolomeu, pode começar, por favor? Ou como vocês quiserem começar, como preferirem, por mim. Bom dia a todos. Tá ligado, né? Tá. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite, né? Cumprimento aqui vocês na mesa, o público. Eu acho que o cantor Léo ele já fez uma boa introdução sobre o que eu ia falar, né? E o que vai acontecer nesse painel. Até a Thaís comentou um embate, né? Eu acho muito melhor a gente partir pelo diálogo, né? De como é possível, e já é uma prática, a gente conseguir conciliar produção agropecuária e conservação ambiental. Eu não acompanhei aqui desde o início, então talvez eu seja repetitiva, mas vocês aqui, melhor do que eu, sabem da importância do agronegócio para a nossa economia. O Léo também falou, né, representa mais de 20% do nosso PIB, foi o único setor que cresceu. Então, a gente deve muito ao nosso agronegócio. E aí, o Léo falou uma boa parte do que eu ia falar, que é falar os benefícios do agronegócio, mas também eu quero mostrar o outro lado da moeda, né? O agronegócio ele também contribui muito significativamente com os gases de efeito estufa. Hoje, a gente tem 24% das emissões totais do Brasil provenientes do agronegócio, e o Brasil ele é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Isso é um grande problema? É. Mas, ao longo da minha fala, vocês vão ver que a gente tem solução para resolver todas essas questões, seja com integração lavoura-pecuária-floresta, seja com estoque de carbono no solo, fixação biológica de nitrogênio. Então, a gente tem uma série de oportunidades para a gente mudar esse cenário, e isso já vem mudando. Se a gente pegar dados históricos, o desmatamento do agronegócio, especificamente, caiu 1% em relação ao ano passado, 2016, né, as últimas estimativas que a gente tem, o que é muito positivo, né? O setor da soja, desde a moratória da soja em 2008, reduziu drasticamente as áreas que eram áreas de desmatamento para a produção de soja. Então, é um exemplo ótimo que deve ser seguido por outros setores e que até parabenizo aqui o setor por isso. No entanto, a gente sempre tem... Aqui vai ser uma dança, a minha fala, entre o que é o bom e o que é o ruim. Porque a gente teve os últimos dados do INPE, agora no dia 29 de novembro,
mostrando que o desmatamento na Amazônia aumentou 29% agora entre agosto de 2017 e julho de 2018, sendo que a maioria desse desmatamento é ilegal. Aí eu me pergunto e pergunto para vocês todos, a quem interessa esse desmatamento ilegal? Com certeza não é os produtores que estão cumprindo as leis, que têm o seu mercado internacional. Europa e Japão, né, os grandes mercados, eles são super exigentes. Se a gente começar a retroceder em termos de legislação ambiental, a gente vai perder dinheiro. Não é uma questão de ser ambientalista, abraçador de árvore, ou ser ruralista, desmatador. Não, esse discurso ele é muito ultrapassado. E foi por isso que quem eu estou representando aqui hoje, que é a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, foi criada lá no final de 2014. A gente reúne 180 organizações, temos representantes do agronegócio, como a ABAG, a única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que eu já trabalhei lá por 5 anos. A gente tem a IBAC, a Indústria Brasileira de Árvores, a Sociedade Rural Brasileira, a Biov. Então, uma série de representantes do agronegócio, uma série de ONGs ambientalistas, representantes da academia, USP, UFMG, o pessoal que trabalha com a gestão e uso da terra, e também setor financeiro. E por que essas pessoas resolveram se sentar à mesa para dialogar? Simplesmente pelo fato de que ou a gente conversa ou a gente não tem solução. Porque o agronegócio também ele é muito dependente da conservação ambiental. A gente sabe hoje que se a gente tem desmatamento na Amazônia, isso altera o regime de chuvas, aqueles famosos rios voadores, e isso tem impacto direto na nossa produção. Tem impacto até na produção de cana. Eu que trabalhei no setor, que visitava as usinas, imagine ali no Centro-Oeste ou nas reuniões mais próximas da Amazônia. Então, não é uma questão de ou eu produzo ou eu conservo. A gente tem que saber fazer as coisas de forma conjunta. E aí vou colocar um outro aspecto também, que aí vocês vão ficar surpresos. O produtor rural, ele também é um grande conservador de serviços ambientais. Ele está contribuindo também. Se, de um lado, ele prejudica, porque o boi, a gente não tem culpa que o boi emite tantos gases, né? Tem o pum do boi. Mas o agronegócio também conserva. Se é um agronegócio sustentável, ele pode manter uma série de biodiversidade. O Código Florestal ele obriga que esse produtor rural mantenha um percentual da sua área intocável. Até eu lembro que o ministro da Agricultura, né, o Blairo Maggi, ele sempre faz essa analogia. Eu tenho um edifício de 100 apartamentos. E na Amazônia eu só posso usar 20 desses apartamentos, porque 80 deles eu tenho que deixar ali intocável. No caso da Amazônia, o percentual é realmente muito alto. Mas o Brasil, gente, é o país com maior área de floresta tropical do mundo. A gente nasceu aqui, 60% dessa riqueza está aqui com a gente. Então, a gente tem que conservar. Só que conservar e agregar valor a esse nosso produto que é sustentável para que ele seja melhor remunerado nos mercados internacionais. Quando eu fui num programa do Departamento de Agricultura americano, ganhei uma bolsa e a gente foi visitar as fazendas americanas. Muitos ali já desmataram muito. Quando você compara com o Brasil, você vai falar, poxa, eu estou arcando com todo esse ônus, enquanto uma série de países já desmatou ou já fez o que bem entendeu com o seu solo. Eu entendo o lado do produtor rural quando diz isso. A questão é que a gente chegou num nível tão alarmante de mudanças climáticas que a gente não tem escolha. Se a gente seguir sem conservar, eu não sei assim se eu vou poder ter filhos, eu brinco. Porque eu sou jovem, né? Se eu tiver um filho, daqui a 30 anos não tiver mais água no planeta, é quase que um... O que eu estou cometendo? Um homicídio de colocar um bebê no mundo agora? Então, assim, é uma questão muito séria. Os dados do IPCC recentes mostraram que até 2040 a gente vai ter que zerar as nossas emissões.
Acabaram de sair esses dados do IPCC, e ou a gente zera as emissões, ou a gente vai ter tamanho aumento de temperatura do planeta, o que significa esse aumento? Mais de 2 graus, que a gente não tem como ter uma vida saudável para o ser humano na Terra. Aí vocês me falam, Luana, mas qual a diferença de aumentar de 22 para 24 graus? Para a gente, nada, né? Mas isso tem um impacto direto quando a gente fala do mundo inteiro. Tem impacto na nossa produção, tem impacto no nosso bem-estar. E aí tem uma questão também de tendência mundial, né? Saiu uma pesquisa agora recente que foi feita em 30 países, com 30 mil consumidores, e 73% deles estão dispostos, os millennials, né, as pessoas que nasceram a partir de meados de 1980, estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. Então, é uma tendência mundial, a gente tem que seguir nessa linha, e foi para isso que a coalizão surgiu, para checar como é que a gente chega nessas soluções que existem e propostas concretas que façam efetivamente essa conciliação, harmonização entre produção e conservação. Acabou, né? Acabou. Então, mas daqui a a gente pouco vai eu ter falo mais mais. tempo para falar disso depois na parte de perguntas. Bartolomeu quer... Bom dia. Parabéns aí, Luana, pela apresentação. Thaís, eu sou produtor rural também, represento uma entidade, também sou de uma federação de agricultura do estado de Goiás, mas a minha atividade principal é produção de grãos e um pouco de pecuária. Eu acredito muito nesses debates, eles ajudam muito a crescer a nossa produção, a também mostrar a realidade da produção do campo. Se eu estivesse preparado melhor, eu ia mostrar uma propriedade minha, no que ela falou aqui, sobre o que a gente preserva e deixa para o meio ambiente. Eu ia colocar aqui, pelo CAR, nós acharíamos ela agora, e vocês iriam assistir como é a produção sustentável brasileira. Eu sempre falo e tenho andado, não somente no Brasil, mas por diversos países do mundo, mostrando que a soja brasileira é a soja mais sustentável do mundo hoje. E ela também tem o nível de proteína vegetal dela, ajuda muito. Nós, hoje, quando cheguei aqui de manhã, praticamente todos os produtos da café da manhã tinham soja. A soja no ovo, a soja no leite, enfim, em todos os produtos que são nas carnes que estavam sendo, que a gente alimenta ali no dia a dia, a soja estava naqueles produtos. Então, isso faz com que a nossa responsabilidade aumente. Além desses produtos, e também que a soja tem oferecido à nossa alimentação saudável, aqui não vou citar números da expectativa de vida que nós crescemos após essa agricultura moderna, principalmente no Brasil, que são expressivos, e os senhores conhecem muito bem, mas a soja, além de contribuir para uma alimentação saudável, uma alimentação nutritiva, e também falo da soja, não, para mim todos os produtores são iguais, pequenos produtores, médios produtores e grandes produtores. São familiares também de uma forma ou de outra, e aqueles que são pequenos precisam de melhor assistência e acompanhamento. Foi bastante debatido isso aqui, eu acho que foi bastante interessante também. Mas, além disso, a soja também está contribuindo para outros produtos que a gente nem imagina. Os cosméticos hoje são produzidos por soja também. A chapinha, o polímetro da chapinha, que as mulheres usam no cabelo, vem da soja também. A tinta das impressoras, enfim, vários produtos. O biodiesel, como nós estamos falando de um produto sustentável, cada vez tem aumentado mais a participação na mistura do diesel, que é o combustível mais poluidor que nós temos aqui hoje no Brasil e no mundo. O biodiesel está crescendo cada vez mais e a principal fonte vem da soja. Lógico que temos outros subprodutos, mas mais de 90% vem da soja. Então, ela tem contribuído muito. Além disso, ela tem gerado riqueza, ela tem gerado melhores condições de vida, e hoje o faturamento da soja passa de 30 bilhões. Então, é um número bastante expressivo, e que a gente reflete isso
nos EDHs. Nós fizemos um levantamento de 91 para cá, um dos municípios que tem o IDH de 91 para cá, que era IDH baixo e muito baixo, hoje esses IDHs estão alto e muito alto. Então, isso melhorou a vida das famílias, do social, do comércio local, das clínicas, das lojas, enfim, trouxe uma economia que tem gerado aí uma riqueza no campo. E quando você citou o número que nós passamos por crise, nós passamos e deveremos passar, porque é um mercado aberto, é um mercado livre, é um mercado onde a gente busca a maioria dos nossos recursos. Hoje, as instituições financeiras colocaram aqui, mais de 70% do nosso recurso vem de fora, vem desse negócio dinâmico que se traz, que se oferece lá para fora, e você tem de retorno aí um crédito para financiar essas lavouras. E é lógico, também nós temos aqui esse benefício dessa soja graças à Embrapa e outras entidades de pesquisa que têm nos ajudado muito ao crescimento e à inserção de tecnologia. Se eu perguntar para vocês aqui, o mais importante no mundo hoje é tecnologia. E quem mais absorve tecnologia no Brasil hoje? O agro. Aí os pequenos produtores precisam inserir nessa tecnologia. E nós temos essa responsabilidade, todos nós. Não adianta oferecer crédito se você não tem gestão, se você não tem assistência técnica, se você não tem inserção de tecnologia. Então, esse é um desafio que nós temos para a sustentabilidade desta economia e, principalmente, deste grão. A gente sabe que, além da soja ter essa força, hoje ela emprega 15 milhões de pessoas, que é o centro-oeste todinho separado do Brasil. Então, traz aí também uma sustentabilidade econômica. E o Brasil é o país que um dos que menos usa o seu espaço territorial para a produção desse grão. Se você for olhar os outros países, não somente o grão, mas a agricultura, a Dinamarca, por exemplo, usa 77% do seu território para a produção agrícola. A Europa inteira, 60%. Ali, a França, a Alemanha, a Índia, enfim. E o Brasil, para a produção da agricultura, usa somente 7,6%. E para a soja, é só 4%. Então, quando você vê esses campos extensos aí com produção, às vezes a gente imagina que é todo o território. Mas isso é um dado pela NASA e pela Embrapa. Nós não estamos aqui passando informações de onde não tem. Eu ia até apresentar nos slides aqui, mas não teve tempo. E os biomas? Os biomas também estão sendo protegidos. Falava aqui de uma situação da moratória. Nós temos que ver sobre essa moratória, porque nós temos um Código Florestal que é o código mais sustentável do mundo. Ele traz aí a preservação desses biomas. Foi colocado Amazonas, 80%, você tem que comprar uma propriedade lá, aquele produtor ele tem que deixar 80% daquela propriedade para a preservação ambiental e para o bem de todos. Então, é um negócio praticamente, em número de mercados, ninguém vai investir na Amazonas. Ninguém vai abrir áreas na Amazônia, porque você não tem como comprar uma propriedade ela ser rentável em 20%. Então, praticamente, está paralisado essa situação. Aí você vê o Cerrado, que é o grande potencial de crescimento. Nós temos aí as áreas que têm que ser preservadas pelos produtores rurais é de 35%, na maioria dos estados do Cerrado. Então, isso já mostra essa responsabilidade que o produtor tem com o meio ambiente. Quem protege o meio ambiente no rural somos nós, produtores rurais. O Léo colocou aqui muito bem, nós temos que dar oportunidade a eles. Nós temos que ajudá-los, não criticá-los. Porque se a gente é mostrado pelo mundo inteiro, não sou eu que estou falando, você pode ir em qualquer país do mundo, que não tem ideologia, a melhor produção sustentável do mundo é a nossa brasileira. Então, nós temos que apoiar nessa produção e valorizá-la. Porque, além disso tudo, além dessa potência econômica, é uma potência ambiental. E os produtores rurais fazem isso dentro da sua propriedade rural, porque aquela reserva nossa, que está lá na propriedade rural, nós temos que protegê-la. Nós temos que cercá-la, nós temos que zelá-la contra o fogo, não podemos deixar qualquer dano ambiental ocorrer-la.
sabe? Então, você tem que tirar parte de onde você está tendo, com a dificuldade toda que foi colocada aqui de infraestrutura, enfim, logística, e ainda cuidar desse meio ambiente e fazer com que a atividade seja lucrativa. Então, são desafios que a gente tem feito aí e tem mostrado que dá certo. Um dado bastante importante, para produzir nos 35 milhões de hectares que produzimos soja hoje, nós preservamos 27 milhões de hectares dentro das nossas propriedades. Então, é muito importante. Falava que se agora, ela diz aqui sobre a proteção, a comparação dos Estados Unidos e do Brasil, é enorme. Nós protegemos ainda, segundo dados da NASA e da Embrapa, 66,37% do nosso território está ainda preservado, com reservas indígenas, com o produtor rural, que 25% dessa preservação está dentro das propriedades rurais, nós temos ainda esse país sustentável. Enquanto nos Estados Unidos, isso não chega a nem 19%. E nós, cada vez mais, está mostrando, com o território praticamente o mesmo, mostrando que nós temos condições de produzir e ser sustentável. E a soja continua aí nesse patamar de 3%. Então, isso traz para a gente, mostrando essa responsabilidade que a gente tem com toda essa produção. E a gente está aqui para debater e discutir e buscar saídas. Eu vejo que, por exemplo, hoje você tem uma propriedade rural e você tem lá a sua área, por exemplo, 100 hectares. É uma área que você pode preservar 35, mas tem 50 ainda para ser desmatada. O produtor rural, por lei, ele pode desmatar. O que poderia ser feito por uma organização que seja inteligente? Vamos buscar recursos para bancar esse restante, esse ativo ambiental que tem nessa propriedade e vamos mantê-la. É importante para o meio ambiente? É importante. Mas como que você vai manter economicamente uma propriedade, sendo que ela já está sendo disponibilizada uma grande área para isso, e ainda você vai ter que disponibilizar mais? Então, é muito difícil, é inviável. E hoje, a nossa atividade, ela vive do agro. Ela é interessante porque ela vive do agro. A pecuária, às vezes, ela tem essa característica do produtor vindo de tradições, a pecuária ela é extensiva ainda, precisa de ser melhorada. E a gente, a produção de grãos, ela vive do agro, ela vive dessa intensificação, do modernismo. Um dos pontos e os eventos mais importantes que houve na agropecuária, que é um ganho sustentável muito grande, é o plantio direto. Quando eu cheguei aqui nessa sala, não é crítica construtiva, mas a primeira foto que eu vi foi da época do meu avô, isso aqui. Nesse século, não tem isso mais. As áreas hoje são cobertas com matéria orgânica para quê? Para proteger esse solo, para ele não ir para os nossos rios, para manter mais umidade, para fazer duas safras. Então, o plantio direto já é uma evolução desse século e da sustentabilidade. Nós só conseguimos fazer duas safras no Brasil devido ao plantio direto. Então, quando a gente tem que conhecer mais o campo, o Léo falou muito bem, 20% da nossa população brasileira não conhece, não sabe que dá. Às vezes acontece uma mazela. Você vê, olha, um trabalho escravo, muito pouco, um desmato, tem que ser punido. Existe lei para isso. E a lei tem que ser aplicada. Não somente no campo, mas em todas as áreas. Então, agora a gente não pode crucificar uma produção sustentável e generalizar como algumas pessoas. Nós temos, sim, que buscar soluções para que a gente possa continuar esse agro sustentável. Para vocês terem ideia, a FAO já diz que nós temos tecnologia, nós temos ciência e nós temos produtores, clima e terra para abastecer mais 1 bilhão de pessoas nos próximos 25, 30 anos. Hoje a gente abastece 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em todo o mundo. E, para isso, nós precisamos do apoio de todos vocês, de imprensa, para que essa produção avance nessas áreas de pecuária que ainda são degradantes, para que a gente possa produzir sustentável, com modelo sustentável, para que o Brasil continue sendo essa potência ambiental e essa potência econômica na produção de alimentos. Obrigado. Bom, queria começar
o debate falando um pouco de política, né? Para além da discussão de fusão ou não de ministério, do lado dos órgãos ambientais, a gente ouve uma certa preocupação de avanço de desmatamento nessa nova gestão. Do lado do agronegócio também tem algumas preocupações, como a Luana bem colocou, comerciais, de venda para a Europa, para mercados que têm exigências ambientais também, ao mesmo tempo que tem a expectativa de um melhor ambiente de negócios do lado do agronegócio. Queria que vocês falassem um pouco das perspectivas de vocês para o próximo governo, das principais ações que vocês consideram relevantes, as preocupações. E já engato aqui uma pergunta da plateia, para o Bartolomeu especificamente, falando que Bolsonaro foi eleito com o apoio do agronegócio. As declarações da sua equipe estão criando problemas com China e países árabes, o que atrapalha as exportações, né? Falando um pouco também da mudança da capital para Jerusalém, enfim, outras questões de relações exteriores. Qual a sua expectativa? Se você pudesse incorporar essa dúvida na sua resposta. Bom, eu vejo que são prematuras essas declarações. A imprensa explorou muito isso fora do Brasil, mas eu vejo por outro lado. Nós tivemos, na semana passada, com o novo ministro de Relações Exteriores, entregamos uma pauta para ele sobre os mercados externos. Nós estamos falando aqui de uma produção para mais de 2 bilhões de pessoas. Nós estamos falando de uma economia que segura as estruturas econômicas e social desse país. Qual seria uma equipe econômica que não iria, ao contrário do que foi especulado, não iria ampliar? O nosso compromisso com o setor, com a nova equipe do governo, que nós também estamos participando dessa nova equipe do governo, é que esse mercado continue buscando novos mercados, ampliando os que tem, principalmente mercados asiáticos, que é a China, a Índia, que será o nosso grande mercado, e também atendendo às necessidades do mercado europeu. Por que não? Para nós é um mercado pequeno ainda, hoje é um mercado muito pouco, que ele consome apenas farelo e pouca coisa, mas é um mercado que nós devemos olhar para ele também. Então, eu vejo que nessas propostas foram entregues e aceitas que nós devemos buscar melhorar as nossas relações com os mercados externos. Por quê? Porque o Brasil é um país exportador e tem toda essa estrutura econômica que tem dado certo, não somente aqui, mas ao resto do mundo, que vê de uma forma diferente. Uma situação que aconteceu com nós, eu falava há pouco agora, sobre essas questões. O mercado, nós precisamos muito do mercado externo. Houve a greve dos caminhoneiros, parou o Brasil. Você sabe com o que ele parou? Ele parou com a entrada de créditos externos, porque criou-se um tabelamento de frete, criou uma incerteza, e o mercado é muito dinâmico. A nossa referência não é aqui no Brasil, é na Bolsa de Chicago. Com essas dificuldades de infraestrutura, nós competimos com o mundo de igual para igual, com o juro mais alto do mundo e com a melhor competitividade do mundo. Hoje nós gastamos $80 para levar um produto até o porto. E os Estados Unidos e a Argentina gastam 30, 25. E nós somos competitivos ainda. Então, quando houve esse tabelamento de frete, trouxe um desequilíbrio muito grande, e os mercados fugiram. Nós perdemos um excelente na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os prêmios foram os maiores da história. E nós não tivemos como aproveitar, porque os mercados não tinham uma incerteza. Por isso que isso é sério. Qualquer situação que mexa nesse mercado venha trazer um desequilíbrio muito grande, e trouxe, como mostrou o nosso PIB brasileiro. Luana, queria te dar a palavra e engatar uma pergunta da plateia aqui, que fala sobre isso. No novo governo, em 2019, você é otimista? Terras indígenas poderão ser exploradas? Acho que aí entra também aquela proposta de poder se explorar terras indígenas, inclusive com participação, de que eles tenham participação aí financeira nos lucros. E as queimadas na Amazônia legal? Bom, a coalizão ela é totalmente apartidária. A gente vai dialogar com o governador, com o governo que estiver ali em vigência. Então, vou começar minha resposta por aí. Não é para ficar em cima do muro, não, mas é para dizer que a gente vai dialogar com quem a gente tiver que dialogar. Tem algumas declarações que nos preocupam, como, por exemplo, uma possível fusão do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura. A gente não acha isso adequado
por inúmeras razões. Mas uma delas é que o Ministério do Meio Ambiente ou da Agricultura não regula questões somente relacionadas à agricultura. Tem questão de licenciamento de obras, poluição atmosférica, algo que não está no escopo de atuação do MAPA, do Ministério da Agricultura. Quem vai cuidar disso? Não tem como eles têm que ter o mesmo tipo de poder de tomada de decisão, separado, cada um tem o seu escopo, e isso seria uma sinalização internacionalmente falando muito grave. Tanto é que saiu em todos os veículos internacionais com bastante preocupação. Uma outra questão que a gente tem bastante preocupação é uma possível saída do Brasil do Acordo de Paris. O que é esse Acordo de Paris? É o maior acordo de clima, no qual os 192 países estão envolvidos. O Brasil é protagonista nessa área, nas negociações, e seria algo, assim, daria um impacto e uma imagem muito negativa em relação aos compromissos que o Brasil assumiu internacionalmente ao longo dos anos, e isso sim pode refletir em perda de mercado internacional. Então, o que eu estou falando aqui, de novo, não é ambientalista abraçador de árvore, é economia. A gente pode sim perder mercado. Hoje foi anunciado pelo novo governo que nós não vamos mais sediar a COP25, que seria a próxima conferência de clima. A COP24, que vai acontecer na Polônia a partir da semana que vem, inclusive estou indo para lá, ela vai ser uma conferência muito importante para a revisão de metas. O que significa isso? Os países eles estão revisando o quanto cada um vai ter que reduzir as suas emissões para que a gente não atinja mais de 2 graus de temperatura e não chegue naquela condição que eu falei para vocês de ser muito ruim para o ser humano, né, viver na Terra. A gente já viu aí diversos incêndios na Europa, enfim, enchentes, uma série de coisas que estão acontecendo relacionadas a mudanças climáticas, que não é mais coisa de filme, não é verdade? A gente vê isso diariamente no nosso dia a dia, o impacto das mudanças climáticas. Então, quando a gente fala, o Brasil conserva muito, eu concordo, parcialmente. Mas acabou de sair o dado do INPE, eu falei para vocês que o desmatamento aumentou 29%, sendo que mais da metade disso é ilegal. Eu vou falar para vocês em quilômetros quadrados quanto isso representa e vocês me dizem se acham pouco. 7 mil, quase 8 mil, 7,9 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Não sou eu que estou falando, é o INPE. Acabou de sair, dia 29 de novembro, vocês podem ver nas notícias. Se está tendo quase 8 mil quilômetros quadrados de desmatamento, alguém está desmatando. Concordam? Então, isso não está legal. Isso favorece um produtor que é sério? Com certeza não, porque ele tem que competir com aquele que é ilegal. E aí o cara que é sério, o produtor sério, faz papel de otário. Essa é a palavra. Porque ele perde competitividade interna, externa e ainda fica com uma imagem negativa internacionalmente. Então, quando a gente fala, o Brasil sim, preserva, etc., ok, tem muitos produtores que fazem tudo isso. E o Brasil tem legislação ambiental suficiente para a gente ser muito sustentável. Mas tem alguém desmatando. Quase 8 mil quilômetros quadrados. Isso sai na mídia internacional. Isso prejudica os nossos mercados. A gente ser conivente com isso é muito preocupante. É uma sinalização para o mercado e para as tendências mundiais de que a gente está indo na contramão do mundo. E o pior, ou melhor, a gente não precisa disso. É o que eu comecei a minha fala. A gente tem uma série... Se a gente acabar com o desmatamento ilegal, gente, é proibido, é que nem matar, é proibido matar, então é ilegal. A gente cai as nossas emissões pela metade, quase pela metade. Então, por que não fazer isso? Por que não agregar valor aos nossos produtos, ter uma imagem sustentável, ganhar mercados, criar uma economia florestal, agregar valor aos nossos produtos? Não só exportar grãos, mas outros, agregar valor aos produtos advindos da floresta. Então, essa é a reflexão aqui que eu faço. Em relação às perguntas que a plateia mandou, você é otimista no governo Bolsonaro? Acho que você falou um pouco das preocupações e das terras indígenas. Olha, é como o Bartolomeu disse, né? A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, o que só é falácia, o que é mídia.
Em relação às terras indígenas, eu acho que é direito deles, as unidades de conservação que a gente tem já preservado, que seja preservado. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu espero que não aconteça nenhuma perda de direitos, né, em relação ao uso da terra e daqueles que detêm esse direito, mas a coalizão ela quer dialogar com o governo, a gente já tem dialogado com a equipe de transição também, e levando as nossas propostas, mostrando que essa harmonização entre produção e conservação ela é possível, e a gente quer manter as legislações ambientais vigentes. Bartolomeu, desculpa insistir nessa questão, mas a Luana estava manifestando a preocupação dela em relação à possível fusão e mudanças na legislação ambiental. Queria saber a sua visão sobre esse tema. Só um dado aqui que eu quero mostrar sobre as terras indígenas. As nossas unidades são 600 unidades de terras indígenas, enquanto a agricultura ela produz em 62, 64 milhões de hectares. Nós temos aí protegidas e com direito 117 milhões de hectares de terra com os índios. São 14% do nosso território são protegidas e estão com os nossos indígenas. Agora o problema, se eles querem mudar de atividade, isso é uma questão deles. Eu acho que essa interferência ela não pode vir de fora, ela tem que vir do Brasil e dos índios, das pessoas que estão aqui. Eu acho muito difícil quando há uma interferência e há explorações que podem usar esses índios para outra situação. Então, nós temos um país rico, nós temos um país com minério, nós temos um país totalmente sustentável, com muitas águas, mas nós é que temos que resolver os nossos problemas. Nós podemos, sim, buscar estudos, conhecimento fora, mas não virem aqui dentro interferir em nós e no nosso sistema e o que nós precisamos de fazer. A questão da fusão... e outro detalhe que a Luana falou. Acabei de falar, está roubando, vai preso. Está traficando, vai preso. Está descumprindo a lei, que vá preso, que faça a multa. Não é o produtor que está incentivando isso. A maioria desses desmatamentos é madeireiro, que vai explorar madeira e outras pessoas, entendeu? Então, isso tem que ser punido. A legislação está aí para isso. Agora nós temos que buscar meio para que isso aconteça. Não adianta a gente incriminar um setor por isso, porque nós estamos querendo matar a nossa galinha dos ovos de ouro. E ela é sustentável, e eu provo aqui, não apresentei toda a apresentação, mas eu provo, por dados de instituições sérias que tem aqui e fora do Brasil. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Quanto a essa fusão, eu não acredito que isso vai acontecer. Luana falou muito bem, o Ministério do Meio Ambiente cuida de inúmeras. Por exemplo, o Rio Tietê aqui em São Paulo, quem está cuidando dele? Eu queria que vocês refletissem sobre isso. Cadê o prefeito que apresenta um plano de manejo igual nos rios europeus, que voltaram? Você pode beber água daqueles rios lá, qualquer rio europeu. Cadê o plano? Cadê quem está atuando para ajudar nessa situação? Sabe? Então, o problema das nossas águas, dos nossos rios, a maioria está nas cidades, nas grandes cidades, nas pequenas cidades também. Cadê o plano de manejo, um planejamento a longo prazo? Que tem que ser a longo prazo, você não recupera um rio desse. Então, isso precisa ser feito. Eu acredito que o Ministério do Meio Ambiente, até falava com o meu amigo Mauro aqui, já praticamente tem nome já de ministério aí. O Ministério do Meio Ambiente deverá continuar Ministério do Meio Ambiente, até pela essa capilaridade que ele tem de estar cuidando de todas as áreas. Então, eu não vejo isso como preocupação para os mercados externos. Uhum. Uma pergunta para o Bartolomeu. A soja produzida no Brasil é modificada geneticamente? Em qual porcentagem? Existe uma estimativa do impacto deste produto no corpo humano a longo prazo? Impacto, não. Eu não conheço nenhum estudo que venha impactar a biotecnologia, a soja geneticamente modificada. Hoje, mais de 90% das nossas culturas é orgânica. Todos nós consumimos soja orgânica. Todos nós consumimos, porque a carne está aí, ela é processada aqui no Brasil. As nossas sojas convencionais, elas são de mercados externos específicos, quando pago bem a mais, porque não tem como produzir
no mesmo custo, porque você tem as biotecnologias que faz você ter o menor controle nas aplicações, enfim, dos defensivos agrícolas. Então, essa soja, geralmente, ela vai para a Europa e vai para alguns mercados asiáticos, que é uma soja monitorada, que ela é, desde o início, plantada, e ela chega convencional, que é muito difícil chegar e não haver segregação. Então, hoje, nosso alimento é transgênico, já tem há mais de 20 anos que esse alimento está no mundo, aqui no Brasil há mais de 15 anos, não conheço nenhum estudo que venha prejudicar a saúde humana das pessoas e nem dos animais. Também, acho que uma pergunta para o senhor, qual é a posição do Brasil no ranking mundial de produtividade por hectare? Maior, primeiro. Não, nós disputamos em produtividade, com o ganho que eu citei aqui do plantio direto, que é o grande evento da agricultura, juntamente com a inserção de tecnologia, principalmente as biotecnologias, mas vejo o plantio direto como o maior deles, traz o Brasil como um campeão de produtividade. Ele consegue, não tem nenhum país no mundo que consegue fazer 2 safras. Nós estamos plantando, terminando uma planta e já vamos iniciar outra agora em janeiro. Mesmo com a colheitadeira na frente e a máquina plantando atrás, sem mexer no solo, sem gradear o solo, sabe? Só mesmo com os equipamentos tecnológicos que foram desenvolvidos, é lógico, graças à tecnologia. Então, os Estados Unidos, às vezes, fica na frente, dependendo das regiões de clima. O Brasil, às vezes, fica na frente de produtividade, mas o Brasil é um campeão de produtividade. Uma pergunta para a Luana. Existe incentivo para produções mais sustentáveis dentro da floresta amazônica, como, por exemplo, borracha, cacau, açaí, palmito, etc.? Não esclarece incentivos para produções, mas acho que pode existem abranger. assim diversas parcerias, às vezes até com agências internacionais, né, do governo alemão, Noruega, para desenvolvimento de produtos, mas eu, de fato, assim, as parcerias específicas eu não tenho conhecimento, mas eu sei que existem diversas, né? O próprio, na região do Xingu, tem muita produção de cacau, vinculada com restauração e reflorestamento, e tudo isso é feito, muitas vezes, com agências de cooperação internacional. Acho que a dúvida também é no sentido de... você estava mencionando, né, por que não agregar valor, por que não incentivar produtos da Amazônia, o que falta, o que poderia ser feito para estimular mais? Acho que a pergunta é mais nessa linha. A Natura, por exemplo, que é o nosso caso brasileiro, é um grande exemplo disso, né, de que é possível você agregar valor por meio de biotecnologia e agregar valor aos produtos naturais advindos da floresta. Assim, eu não sei, aqui tem mulheres na plateia, todas devem conhecer um produto ou outro da Amazônia, e é possível sim fazer isso, sem dúvida. Eu queria só mencionar uma coisa que eu esqueci, quando a gente estava falando de como vai ser o diálogo com esse novo governo. A coalizão ela lançou, em agosto desse ano, 28 propostas aos candidatos, propostas relacionadas ao uso da terra, que são execuíveis num período de 4 anos de governo. Então, propostas relacionadas ao ordenamento territorial, a mecanismos de mercado, né, porque também quem é que paga essa conta? Então, tem desde questões de pagamentos por serviços ambientais, precificação de carbono, RED e outros. E uma outra também para adoção de mais práticas de agricultura de baixo carbono. Essas propostas foram lançadas em agosto, estão aqui, estão disponíveis no nosso site também. A gente tem conversado com a equipe de transição e a nossa ideia é apresentar para o novo governo o que pode ser feito em termos de gestão e uso da terra, com propostas bastante concretas e que já estão acordadas entre esse setor multi-stakeholder, né, que aqui tem a visão de 180 organizações, academia, setor financeiro, produtores, agronegócio como um todo e também as ONGs ambientalistas. O nosso objetivo é justamente facilitar o trabalho, né? E já mostrar algo que já tem um consenso amplo de um grupo de 180 organizações. Passo para outra pergunta aqui. Qual a visão dos convidados sobre a prática de refúgio, tanto do ponto de vista de produtividade quanto ambiental? Obrigada. Deve ser o refúgio das sojas convencionais para manter a tecnologia. Eu acredito que seja essa a pergunta. Esse programa de refúgio ele é muito importante para a gente. Nós produzimos
Primeiro, a gente tem um Brasil tropical. Nós é o único país tropical no mundo que consegue fazer agricultura sustentável e rentável. Então, isso nos dá também algumas exigências. Uma delas é manter o refúgio nessas áreas de novas tecnologias que são inseridas, para que mantenha as biotecnologias mais tempo. A gente sabe que as tecnologias não duram muito tempo aqui. Quer ver um caso polêmico que eu falar aqui? Nós estamos discutindo a lei dos defensivos agrícolas, dos pesticidas, como foi colocada. Aí muitos colocam, algumas imprensas falam, nossa, vão intoxicar, matar as pessoas. Não! Eu vou só te dar um exemplo, eu como produtor rural. Um produto que demora 10 anos para ser inserido no Brasil hoje, e essa tecnologia de um Brasil tropical, você precisa de combater as pragas, não tem como, senão você não produz. Aí o que acontece? Você não tem produto novo, você começa a aumentar a dosagem, porque senão você perde toda a sua lavoura. Aí você vai lá na dosagem máxima dele, ainda não está resolvendo. Você começa a aplicar 1, 2, 3 vezes e não tem resultado. Aí quando nós estamos tentando melhorar a eficiência dessa lei, que os órgãos vão estar ali fiscalizando e também dando seus pareceres, as pessoas e algumas ideologias colocam que nós estamos querendo envenenar a população. Como? Nós estamos querendo diminuir a quantidade de produtos. Eu estou lá no Congresso defendendo isso. Eu não quero comprar produtos pesticida, não. Se eu tivesse como produzir sem nada, eu produzia. Nós temos uma responsabilidade agora com o mundo, não tem jeito mais. Nós temos que continuar produzindo. Agora nós temos que ter responsabilidade na produção e também, quando há uma discussão como essa, que é muito polêmica, a gente tem que ter a sensatez de conhecer melhor o que está acontecendo, para depois a gente não soltar na mídia coisas que não vai trazer uma situação. Eu, como produtor rural e técnico, estou lá para defender menos defensivos agrícolas, menor custo de produção. E estamos lá defendendo produtos que são usados praticamente no mundo inteiro. Para que sejam inseridos aqui, nós teremos uma produção com menos custo de produção e mais acesso ao consumidor. Então, quando há essa situação de refúgio, ela também é importante para essa situação. Eu só te dar um exemplo. Na soja, nós temos leis. Tem período que não pode plantar soja no Brasil. 3, 4 meses no Brasil que você não pode plantar grão, ou até mais. Estado de Goiás tem 9 meses que você não pode plantar soja. Por quê? Porque é um vazio, porque você não tem controle somente com os defensivos. Você precisa de um controle natural. E isso o produtor abre mão, mesmo tendo área irrigada, ele abre mão para manter a sustentabilidade da produção. Então, refúgios são importantes para isso. Tem uma pergunta aqui também de qual a sua previsão para a safra 19-20 e 20-21? Olha, como falei, a previsão ela depende muito da demanda. E também depende muito, como foi colocado aqui, das nossas infraestruturas serem adequadas. Não tem como produzir e não tem como escoar a produção. Então, a produção ela é crescente. Ela vem crescendo 1, 2, 3% ao ano, de acordo com a demanda. É lógico, hoje o mercado é mais inteligente. Você trabalha primeiro com seus custos de produção travando os mercados futuros, para depois você vai definir aumentar a área ou não. Então, a tendência pelo crescimento e essa proteína vegetal ela ser bem acessível ao mundo é de crescimento. Então, nós deveremos ter gradativamente um crescimento igual vem acontecendo aí, uma safra acima de 225, 230 milhões de grãos. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Tinha algumas perguntas aqui que eu não consegui fazer, mas, enfim, nossos convidados acho que vão estar por aqui há um tempo ainda. Obrigada, e que passo a palavra de novo para o Mauro Zafalon para nossa próxima mesa.